Olá, galera, tudo bem com vocês? Professor André aqui de novo para falar um pouco sobre geometria analítica. Ou seja, hoje eu quero fazer um resumão daquilo tudo que a gente viu sobre geometria analítica. Beleza, galera? Vamos lá? Olha só, na verdade a gente estudou apenas os conceitos iniciais de geometria analítica. Mas eu acho que seria interessante a gente fazer um resumo aí para poder assimilar melhor os conceitos, tá? Então, olha só, quando a gente estudou geometria analítica, a gente falou sobre o par ordenado. O que é um par ordenado? São dois números, né, um conjunto de números da forma x, y, onde que o valor de x nós chamamos de abscissa e o valor de y nós chamamos de ordenada, tá? Isso daqui a gente chama de coordenadas do ponto A. Esse par ordenado vai ser representado como um ponto no plano cartesiano. Então, por exemplo, o valor da abscissa, a gente vai projetar ele no eixo das abscissas, tá aqui, tá? E o valor da ordenada, a gente vai projetar ele no eixo das ordenadas. Então, qualquer ponto pode ser representado no plano cartesiano. Eu tenho aqui um ponto A representado no primeiro quadrante, tá? Eu tenho o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, tá? Um ponto no primeiro quadrante tem abscissa positiva e ordenada positiva, porque aqui geralmente eu coloco números positivos e aqui positivos, aqui negativo e aqui negativo. Um ponto no terceiro quadrante teria abscissa negativa e ordenada também negativa. Um ponto no quarto quadrante, abscissa positiva e ordenada negativa, e um ponto no segundo quadrante teria abscissa negativa e ordenada positiva. Tá? Para calcular a distância entre dois pontos, né, imagine que eu tenho dois pontos, um aqui e outro aqui, por exemplo, e quero calcular a distância entre eles no plano cartesiano. Para calcular a distância entre os pontos A e B, essa daqui seria a coordenada do A, x de A e y de A, e essas daqui seriam as coordenadas de B, x de B e y de B. Tá bom, gente? Para calcular essa distância, basta eu usar essa fórmula. Raiz quadrada do x de A menos o x de B elevado ao quadrado e o y de A menos o y de B elevado ao quadrado. Tudo bem, gente? Com essa fórmula eu calculo a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Para calcular o ponto médio de um segmento, o que seria o ponto médio? Imagine que eu tenho um ponto A aqui e um ponto B aqui. E eu quero calcular o ponto que está no centro desses dois, que está exatamente no meio do caminho, né? O ponto médio. Basta eu somar a abscissa do ponto A com a abscissa do ponto B, x de A mais x de B, e dividir por 2. E isso seria o valor da abscissa do ponto médio. Tá? E para calcular a ordenada do ponto médio, basta eu somar o valor da ordenada do ponto A mais a ordenada do ponto B e dividir por 2. Essa é a fórmula para calcular o ponto médio de um segmento. E o baricentro, gente? Para eu calcular o baricentro de um triângulo ABC, em que o A tem essas coordenadas, x de A e y de A, B tem coordenadas x de B e y de B, e C tem coordenadas x de C e y de C, basta eu somar as abscissas dos três pontos e dividir por 3. Coloquei errado aqui, vou corrigir, tá? Dividir por 3. Tá? E fazer a mesma coisa com as ordenadas. Soma a ordenada de um, a ordenada do outro e a ordenada do outro. Divido por 3. Estava errado aqui também, estou corrigindo, hein, gente? Corrige aí, hein? Divido por 3, aí eu vou ter a ordenada do baricentro de um triângulo. Beleza, gente? Além disso, a gente tem também a condição de alinhamento entre três pontos. Isso é muito importante para o próximo conceito que vai vir, que é o de reta, tá? Então, se eu tenho três pontos no plano cartesiano e quero verificar se eles estão alinhados, poxa, se eles estiverem desenhados, talvez seja fácil eu verificar se eles estão alinhados. Mas se eu tenho só as coordenadas deles, vamos supor, coordenada do A são essas daqui, x de A e y de A. Coordenada do B, x de B e y de B. Coordenada do C, x de C e y de C. Eu só vou saber se esses três pontos estão alinhados
se eu calcular o seguinte determinante. Vou pegar as coordenadas do A, colocar aqui. Vou colocar as coordenadas do B, vou colocar aqui. Vou pegar as coordenadas do C, vou colocar aqui. E vou completar essa matriz com a coluna 1, 1, 1. Aí eu vou ter uma matriz 3 por 3 e vou calcular esse determinante. Depois que eu calculei esse determinante, se o resultado der 0, significa que os 3 pontos estão alinhados. Se o resultado der diferente de 0, significa que os 3 pontos não estão alinhados. Beleza, gente? Está escrito aqui, ó. Os pontos A, B e C são colineares, ou seja, estão alinhados. C e somente C. Esse determinante aqui for nulo. Beleza, galera? Mas a gente tem outra forma de ver isso, tá? A outra forma é usando a ideia de coeficiente angular, que particularmente é a que eu mais gosto, tá? Porque ela facilita a explicação da reta, né? Quando a gente tem que demonstrar que os pontos de uma reta são colineares e tudo mais, é óbvio, né? É mais fácil fazer isso utilizando a ideia do coeficiente angular. Pelo menos é a forma que eu gosto, tá? Ih, gente, olha, eu escrevi coeficiente linear, tá? Olha, de novo, achei outro errinho aqui, tá? Não é coeficiente linear, não. Eu estou falando do coeficiente angular. Não tem problema, porque a gente acerta isso daqui ao vivo, hein? Coeficiente angular. Então, olha só. Eu tenho os pontos A, B e C. Eles vão ser colineares, C e somente C. O coeficiente angular do ponto AB for igual ao coeficiente angular dos pontos AC. Gente, eu só calculo coeficientes angulares entre dois pontos. Então, primeiro eu calculo do A e do B, e depois eu calculo do A e do C. Se esses dois resultados forem iguais, significa que os pontos estão alinhados, o A, o B e o C. Observe o seguinte, como que eu faço para calcular o coeficiente angular do A com B? Eu pego o y de B menos o y de A e divido pelo x de B menos o x de A, tá? Não pode trocar. Se eu trocar a ordem aqui, ó, vou colocar o y de A primeiro e o y de B depois, eu tenho que trocar aqui embaixo também, tá, gente? Não posso deixar isso aqui cruzado. Deixar B aqui e A aqui, depois chegar aqui e deixar A aqui e B aqui. Aí o coeficiente angular não está calculado da forma correta, está errado. Aí nem é coeficiente angular. Beleza, gente? Y de B menos Y de A dividido por x de B menos x de A. E o coeficiente angular do A com C vai ser o Y de C menos o Y de A dividido pelo x de C menos o x de A. Calculou esse e deram resultados iguais, significa que os pontos estão alinhados. Beleza, galera? Esse daí é um resumão dos conceitos iniciais de geometria analítica. Tudo bem, galera? Por hoje é só. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.